Vailton, sempre trazendo uma palavra, não é um apêndice da reunião, é uma coisa importante, tem sido de muita edificação, a palavra curta e bem concentrada, nos dando entendimento de palavras, de significados, de conceitos, não é só assim para saber alguma coisa do hebraico, mas de realmente entender o significado de palavras e conceitos. Então, mais uma vez, queremos que você compartilhe conosco. Ok, Christopher, obrigado. Bom dia aí a todos. Vou compartilhando com vocês aí. E se vocês recordam bem, na última reunião, nós falamos sobre símbolos judaicos que nós temos ali apresentados durante o Shema, né? Onde os principais que nós vimos lá foi a mezuzá e a tefelim. Hoje nós vamos falar de um outro símbolo judaico, que é o tzit, aqui como se escreve em hebraico e aqui como se lê, né? Que na verdade são as franjas que os judeus usam em suas roupas, né? Essa franja, na verdade, é formada por esses fios, geralmente de lã, são 8 fios, e tem aqui nesses fios 5 nós, né? Cada nó representa um livro da Torá. E se a gente lembrar também, nós vimos que as letras hebraicas também representam os números. E se nós somarmos aqui os números dessa palavra tzit, nós vamos sair com a soma de 600. Se somamos os 5 nós e os 8 fios, vamos chegar a 613. E 613 é o total de mandamentos que nós temos na Torá, que nós temos nos 5 livros, né? Então, essa franja que os judeus usam em suas roupas, ela faz menção, ela tem uma relação direta com os mandamentos da Torá. Mas de onde veio isso? Em Números 15, nós temos muito claro a ordem de Deus, o mandamento de Deus, para que eles criem nas bordas de suas roupas, e aqui borda, a palavra hebraica que nós temos aí, a palavra kinaf, que significa asa, ou seja, nas pontas das suas roupas, vocês coloquem estas franjas, e essas franjas vão seguir também com um bordão, com um cordão azul. Então, ele tem também um cordão azul, por ordem aqui do mandamento de Deus. E provavelmente o que tem aí de mais próximo é que esse azul remete ao celestial, remete a lembrar que eles não estão para servir ao mundo, eles estão para servir o reino celeste e por meio dos mandamentos. E como poucos mandamentos, nós temos aqui esse que diz por que tem que se usar, por que tem que se cumprir. E Deus nos diz aqui que estas franjas que eles usam é para lembrar de todos os mandamentos. Por essa razão que essa soma chega a 313, a todos os mandamentos, né? Que não é para se ligarem nos seus olhos ou nos seus corações, mas para cumprir os seus mandamentos e lembrar, quando olhar as franjas, que eles têm que cumprir esses mandamentos, que eles têm que ser santos. Então, por isso que todo judeu usa, por baixo da sua roupa normal, né, o que eles chamam de katan talit. Katan é pequeno, né? Talit é o manto de oração. Então, eles usam esse manto que tem nos quatro cantos, esse tzitzit, essas franjas, para lembrar dos mandamentos, para lembrar da vida de santificação que eles precisam. E nós temos também, em Deuteronômio 22, que ele diz aí que farás essas franjas e porás também, e a colocarás nos quatro cantos de sua veste, com que você se cobre. Então, também, nós temos no manto de oração, que também é usado para cobertura durante a oração, esses 4 tzitzit, que também vem em cumprimento a esse mandamento de Deus aos judeus. Nessa lembrança, nessa recordação que se faz dos mandamentos, dessa vida de santidade, tem um costume que não se sabe quando começou, mas os judeus usam estas franjas, e quando eles morrem, os seus familiares vão e cortam essas franjas da sua roupa e fazem o seu sepultamento, no sentido de que ele cumpriu, ou ele não precisa mais
seguir os mandamentos, porque a sua vida já foi. Então, tem também um sinal de vida e morte. Vida, vivendo em santidade, e morte está entregue ao Senhor. E nós temos uma passagem muito interessante, quando nós temos lá em 1 Samuel 24, que diz que Saul voltou da guerra contra os filisteus, fica sabendo que Davi está escondido entre as montanhas, então ele toma 3.000 homens e vai atrás de Davi, e quando ele chega por ali, ele cansado, decide, como a palavra diz, a cobrir os seus pés, ou dormir um pouco, descansar, ele entra numa caverna, e ali ele tenta descansar um pouco. E é justamente na caverna que estava Davi e os seus homens, né? E a palavra diz no verso 4 que, então os homens de Davi lhe disseram, eis aqui o dia a qual o Senhor te diz, eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e faleás ao que te parecer bem aos teus olhos. E levantou Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Essa orla que nós temos aqui é a mesma palavra que eu lhes comentei antes, né, que é kenaf, que é a ponta da veste, onde você tem que amarrar o tzitzit. Então, quando Davi faz esse gesto de cortar a orla, ele está tirando junto o tzitzit da roupa de Saul. Então, ele está dando um sentido que nós temos aqui, é que ele está fazendo uma sentença de morte ao rei Davi. Então, quando ele corta a orla de sua veste, ele está dizendo, Davi está condenado à morte. Só que, no entanto, nós temos uma mudança muito interessante, né? Sucedeu, porém, no versículo 5, que depois o coração de Davi se doeu por ter cortado a orla, por ter dado a sentença de morte a Davi. E a palavra diz que ele retém os seus homens, não permite ali que Saul seja sacrificado, e depois, na continuação que nós temos do capítulo, ele faz aquela linda entrega, né? Aquela linda submissão ao rei Davi, e cria a frase nobre que nós conhecemos até hoje, né? Ai de mim tocar no ungido do Senhor. Então ele cria a sentença de morte, cortando o tzitzit, mas reconhece que ele não tem essa autoridade, que ele não tem esse poder, e entrega a vida a Saul. Amém? Depois, na próxima reunião, nós vamos pegar um pouco essa questão do tzitzit e ver um pouco no Novo Testamento outros aspectos dessas franjas que eles usam em suas roupas. Amém?